Pode começar. Boa noite, pessoal. Salve Maria. Estamos aqui hoje, nessa noite, uma noite de formação, que vai nos agregar aí muito conhecimento espiritual, teológico, para que a gente consiga cada vez mais crescer na fé e podemos conduzir nossos familiares ao céu. Justamente, Pedro, agradecer a Deus, por estarmos aqui hoje reunidos e poder compartilhar com os irmãos que estão em casa, os que estarão assim presentes conosco, essa partilha. Falar de Deus sempre é bom, Falar de Deus sempre é algo gratificante. Então, que tudo isso que hoje Deus está proporcionando através da sua providência chegue em cada lar que estará nos acompanhando, Que seja aí muito frutuosa. Vamos começar então, invocando ali a Santíssima Trindade, de modo que o nosso coração seja todo voltado a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meus irmãos, estamos aqui então reunidos para trazer a todos, com a graça de Deus, um conteúdo que faz parte do nosso dia a dia. Algo realmente muito interessante, um tema que abrange toda a nossa espiritualidade. Suponhamos, Pedro, que estamos falando com famílias católicas e que desejam muito agradar a Deus, crescer nas vidas espirituais para alcançar o céu. Então esse bate-papo hoje, essa conversa, é uma preliminar daquilo que está por vir. Vamos deixar a expectativa, gerar aquela curiosidade para que possam ir nos procurar, para saber o que estamos planejando. Então, com a graça de Deus, que será realmente um projeto que entrará em cada seio familiar. Um projeto preparado cuidadosamente, com muito carinho para as famílias católicas
que desejam levar o céu para as suas casas. Tá? Então, vocês puderam ver aí no grupo, né, o anúncio desta live que estamos realizando para, de fato, proporcionar a todos um conhecimento aí das questões de Deus, né? Pois bem, meus irmãos, hoje o tema da nossa formação é um tema que traz muita curiosidade, mas que poucas pessoas se interessam em, de fato, conhecer, até porque não há mais uma motivação para ela. Hoje falaremos um pouquinho sobre a angiologia. O tema anunciado foi a introdução à angiologia. Então falaremos desses nossos grandes companheiros. Como São Tomás de Aquino dizia, os nossos irmãos mais velhos. São nossos irmãos mais velhos. Porque na ordem da criação foram criados primeiro para um fim específico, no qual veremos hoje em toda esta formação. Queria ter de fato muito mais tempo para poder falar dos santos anjos, que para mim pessoalmente é uma alegria tremenda divulgar, propagar essa devoção tão necessária e tão assim importante no nosso dia a dia, nas nossas vidas espirituais. Tá? Então hoje falaremos sobre os santos anjos. Uma pergunta que eu quero fazer a vocês que estão aí em casa, nossos irmãos que aqui estão presentes. Vocês já se perguntaram o que são os santos anjos? Já fizeram essa pergunta com aquele interesse de fato de conhecer? Acredito que, como eu, todos já passaram por esta interrogativa. Os anjos existem? Ou é uma linguagem figurativa das Sagradas Escrituras? Será que os anjos de fato eles existem? Então ouviremos hoje o que a Igreja nos ensina sobre estes seres espirituais. Meus irmãos, você sabia que você possui um anjo que está contigo 24 horas por dia? E que ele possui um único e exclusivo interesse, que é te ver feliz eternamente. Não aquela felicidade sentimental, sentimentalista ou melosa, como muitos nos apresentam hoje em dia. Aquela visão romantizada dos anjos. Não, eles querem te ver feliz eternamente. E qual é essa felicidade? É o céu. Os anjos foram enviados por Deus para nos mostrar. São como setas que nos mostram o caminho do céu. E não só nos mostra o caminho do céu, como também nos ajuda a trilhar este caminho para lá chegar. Pois bem, quando se trata da angiologia, nós precisamos abordar 3 aspectos específicos. Quais são esses aspectos? Primeiro, é a criação dos anjos. O segundo aspecto é sobre a história dos anjos. E o terceiro aspecto é a relação do anjo para com a humanidade. Então, esses 3 aspectos, eles praticamente são os principais pilares da angiologia. Destes 3 pilares se deriva todos os outros tópicos e temas. Então, entrando na criação, para que nós possamos aí bater um papo mais centralizado no que se refere a estes pilares. A criação. Você sabe me dizer quando foi que os anjos foram criados? Um ponto de interrogação, o silêncio ecoou. Talvez nunca tenha parado para fazer essa pergunta. Quando é que os anjos foram criados?
Se você tiver a Bíblia aí pertinho de tu e não tiver preguiça ali de procurar, no capítulo 1 do Gênesis, no versículo 1. Vou dar um tempinho aí de 5 segundinhos para você encontrar aí na sua Bíblia. No capítulo 1, no versículo 1 do Gênesis, o que diz lá? Que no princípio Deus criou o céu e a terra. Ponto. Aí já responde essa questão bem específica. Quando te perguntarem agora quando é que os anjos foram criados, você já pode dizer no capítulo 1 do Gênesis, no primeiro versículo. Deus criou o céu. Quando Deus cria o céu, Ele cria ali também todos os seres celestiais. Olha que interessante. E quem são os seres celestiais? Senão os anjos. Então foi nesse momento que Deus criou os anjos. Ah, mas quantos foram os anjos? Nem São Tomás de Aquino pode responder. Então é um ponto de interrogação enquanto ao número dos anjos que foram criados. O que essa Escritura nos revela é que uma terça parte se revoltou contra Deus, que veremos um pouco mais adiante, ou no livro de Tobias, São Rafael, bem dizer ali, dos 7 arcanjos que servem a Deus constantemente, ou no Apocalipse também, que faz referência numericamente sobre os anjos, os 7 anjos que anunciarão a segunda vinda de Nosso Senhor, tocando as 7 trombetas. Então existem nessas escrituras alguns pontos numéricos que tratam ou se referem aos anjos, mas não se sabe em si quantos anjos Deus criou. Referente à criação ainda, Deus criou os anjos no primeiro capítulo do Gênesis, no primeiro versículo. Mas, para quê? Por que Deus os criou? Ou seja, qual é a função dos anjos? Os anjos eles foram criados para 3 questões específicas. Para servir a Deus, ser servos de Deus enquanto ministros de Deus. Mais adiante, podemos ver sobre os anjos que ministram os milagres de Deus. Um tema bem interessante. Mas eles servem a Deus, eles conhecem a Deus e o adoram. Então estas são as funções específicas no que se refere do anjo a Deus. Depois um quarto serviço foi atribuído aos anjos, que está referente aos homens, que veremos um pouco mais adiante. Mas, para que os anjos foram criados? Para servir a Deus, para adorá-lo e para conhecê-lo. Mas o anjo é o quê? O anjo em natureza, ele é puro espírito. Puro espírito, enquanto natureza. São Gregório Magno, ele nos ensina que o anjo, enquanto natureza, ele é puro espírito. Enquanto ação, ele é um anjo. Porque a palavra angelus significa mensageiro. Então ele tem esse mundos. Entenderemos um pouquinho mais adiante sobre as hierarquias. Embora o anjo componha ou faça parte de um coro que está dentro de uma hierarquia, ele ainda assim continua sendo um anjo. Porque essa é a função do anjo enquanto dado por Deus. Agora, enquanto natureza, ele é um puro espírito. Interessante. Agora, já vimos falar quando
os anjos foram criados no Gênesis. Ouvimos falar que os anjos, enquanto natureza, são por espíritos. E ouvimos falar que os anjos foram criados para adorar, servir e conhecer a Deus. Agora, vejamos. Quem aqui já ouviu dizer que no céu houve uma batalha? No céu houve uma batalha. Este segundo tópico já entra na história dos anjos. Guarde a informação que você acabou de receber no que se refere à criação. É muito importante para a compreensão básica da angelologia nos quesitos que seguirão adiante. Os anjos e sua história. Pronto. Vimos ali que Deus criou os anjos. E vimos que Deus atribuiu a eles alguns serviços. Deus, como Ele sempre cria, toda a sua criação ela foi ordenada, ou seja, está padronizada em uma ordem. Ele criou também os anjos com ofícios particulares. Isso quer dizer o quê? Que os anjos, e isso tudo que eu estou falando, você pode encontrar nas Sagradas Escrituras, no Catecismo da Igreja Católica e na Suma Teológica, que foi escrita por São Tomás de Aquino. Ele recebeu o atributo de doutor angélico, porque ele foi aquele que mais longe chegou na angelologia, ou seja, os seus ensinamentos atingiram o ápice da angelologia. Então, tudo que você precisa saber sobre os santos anjos está ali na Suma Teológica. Então, essas informações que estou passando, ela está sendo sustentada por 3 pilares que sustentam todo o conteúdo e verdade e ensinamentos da Igreja, que é a tradição apostólica, o magistério da Igreja e as Sagradas Escrituras. Então, Deus criou os anjos e os separou em hierarquias. A primeira hierarquia é chamada de hierarquia suprema, ou servidores do trono. A segunda hierarquia é a hierarquia mediana, é o que faz intermédio. E a terceira hierarquia é a hierarquia que estão compostos ali os coros, servidores da humanidade. Então, a hierarquia suprema, a hierarquia mediana e a hierarquia íntima, ou servidores da humanidade. Na primeira hierarquia, está composta por 3 coros. Quais são esses coros? Querubins, serafins, tronos. A hierarquia mediana está composta pelas dominações, pelas potestades e virtudes. Já a terceira hierarquia, a hierarquia íntima ou servidores da humanidade, estão ali os principados, os arcanjos e os anjos. Conseguiram memorizar? Então, 3 hierarquias. Em cada hierarquia existem 3 coros: serafins, querubins e tronos. Eu não vou detalhar aqui a função de cada coro, porque nos custaria muito tempo. Mas eu vou explicar o que cada hierarquia possui como ação. A primeira hierarquia, a hierarquia suprema, ela tem como função específica o serviço ao trono de Deus, a Deus especificamente falando. São eles os coros que estão mais próximos de Deus. Já ouviram falar que São Francisco de Assis, ele é nomeado como o pai seráfico?
ou como santo seráfico. Por que ele é considerado isso? Porque dizem que ele está junto aos serafins, ou seja, mais próximo de Deus. Depois eu dou o basamento teológico ensinado por São Tomás de Aquino referente a esse quesito em específico. Mas a primeira hierarquia, ela possui como função específica o serviço a Deus diretamente. E o que os anjos fazem? Eles servem a Deus, mas também comunicam a vontade de Deus. Então, a primeira hierarquia, ela possui uma função específica de receber de Deus seus desígnios e suas vontades para comunicar às hierarquias abaixo. Ou seja, todo ser superior, ele comunica ou domina o ser inferior. Então, a primeira hierarquia, ela recebe de Deus a vontade e comunica à segunda hierarquia o que Deus pede, além de servir o trono de Deus. A hierarquia mediana, que é composta ali por outros 3 coros, sendo eles as dominações, potestades e virtudes, eles são aqueles responsáveis por ordenar o universo. Então eles são aqueles que fazem que o universo ele se mova em um ciclo. Então todo o movimento dos astros está sobre a tutela desta hierarquia, a hierarquia mediana, sendo eles as dominações, potestades e virtudes. Eles recebem da primeira hierarquia a vontade de Deus e comunica a terceira hierarquia, a hierarquia íntima. A hierarquia íntima, ela está composta por outros 3 coros angélicos, sendo eles os principados, arcanjos e anjos. Esta terceira hierarquia, ela já tem uma função bem conhecida por nós, porque são os nossos servidores. Veja que interessante. São os nossos servidores. Então, os principados, a quem eles servem? Especificamente falando da realeza. Os príncipes, os presidentes de cada país. Claro que dentro de uma normalidade, né? Quando se compromete, é temente a Deus e tal, então recebe toda a graça que Deus transmite através de seus ministros principados. Então esses principados, eles são servidores específicos da realeza. Os arcanjos são aqueles que comunicam graças especiais. Por exemplo, podemos ver São Gabriel, arcanjo, comunicando a Santíssima Virgem Maria no capítulo 1 de Lucas. Podemos ver também São Gabriel, arcanjo, no capítulo 8 de Daniel, comunicando a Daniel a vontade de Deus. Podemos ver ali São Rafael, arcanjo, comunicando a Tobias a vontade de Deus, que foi transmitida através ou pela a oração de Tobit, pai de Tobias, e de Sara, que sofria algumas dificuldades, e Deus teve de misericórdia da súplica destes 2 servos fiéis. Podemos ver também São Miguel Arcanjo. São Miguel, podemos ver ali no capítulo 10 de Daniel, no capítulo 12 também, são 2 vezes ali citado o seu nome. Podemos ver também no livro de Judas Tadeu, né, que é um livro antes ali do Apocalipse. Vemos também ali ele sendo nomeado como um arcanjo, por isso se sabe que
Miguel ele pertence a esse coro dos arcanjos. E também no Apocalipse, por 2 vezes, ali no Apocalipse 12. Tá? Então, por 5 vezes, São Miguel Arcanjo ele é citado nas Sagradas Escrituras. Mas por que somente esses 3, sendo que São Rafael Arcanjo disse que eles são 7? Os únicos anjos individualmente nomeados nas Sagradas Escrituras são esses 3. Miguel, Gabriel e Rafael. El sempre faz referência a Deus. Micael significa quem como Deus. Quisco de Deus é o brado que foi dado no céu, que veremos a seguir. Já Gabriel se trata de um mensageiro, ou seja, ele foi ali criado, a função dele específica é transmitir a mensagem de Deus no quesito graças especiais. Já Rafael, o Rafa com PH tem um significado de cura, ou seja, o anjo que trouxe a cura de Deus. Sempre ele faz referência a Deus. Então são os únicos 3 que são individualmente nomeados nas Sagradas Escrituras. Podemos ver ali já em Ezequiel, em Isaías, alguns coros sendo citados, como os coros dos serafins, em Ezequiel os coros dos querubins, ou podemos ver São Paulo falando das potestades, podemos ouvir São Paulo falando ali das virtudes e etc. Então, os únicos individualmente com pessoas ser citado são esses 3, tá? Miguel, Gabriel e Rafael. E o terceiro coro desta hierarquia dos servidores da humanidade são os anjos da guarda. Todos nós recebemos um anjo da guarda. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, a cada homem foi confiado um anjo que lhe conduzisse pelo caminho. Mais adiante vamos ver a relação do anjo para com o homem. Mas vamos entrar no contexto histórico agora. Deus, dentre toda a sua criação dos anjos, criou um com alguns talentos especiais. Qual é o nome dele? Foi dado a ele? Lúcifer. Por que Lúcifer? Porque era um anjo iluminado que recebeu de Deus alguns privilégios. Ele tinha algo que em sua adoração agradava muito a Deus. Alguns teólogos estudiosos de angelologia, eles acabam explicando que Lúcifer ele tinha a responsabilidade de oferecer a Deus a adoração de todos os anjos do céu. E Deus deu a Lúcifer uma graça especial. Deu a ele um conhecimento específico que a nenhum outro havia dado. Qual foi esse conhecimento? Deus revelou a Lúcifer que ele iria criar um ser inteligente onde em natureza seria inferior aos anjos. E que amaria tanto o homem que o faria a sua imagem e, além da imagem, a sua semelhança. Para Lúcifer, isso foi demais. Lúcifer resolveu se opor à vontade de Deus. Alguns estudiosos afirmam que Deus revelou a Lúcifer que, além de criar os homens, uma criatura inteligente, de livre vontade, inferior aos anjos, além de colocar nele a sua imagem e semelhança,
se faria um deles. Coisa que nunca se cogitou ser feito com os anjos. Então Lúcifer se sentiu muito ofendido. E a sua ofensa surgiu do interior e o transfigurou. Ele soou: non serviam, não servirei. Se opôs à vontade de Deus. Aí você me pergunta: William, quem foi o autor do pecado? O autor do pecado não foi o homem. O autor do pecado foi um anjo, foi Lúcifer. Ele foi o autor de toda a maldade. Porque até então, nada havia contrariado ou ido contra a vontade de Deus. Non serviam. Esse non serviam foi tão grande, foi tão forte, tão impactante, que todos os anjos do céu se rebelaram contra Deus. Alguns afirmam que todos, exceto os serafins, porque eles, em função privilegiada, são anjos. Podemos ver isso mais para frente, em outra ocasião. Eles são anjos que brasam, queimam com o puro amor de Deus. Mas eu sigo a outra linha, a outra vertente, que afirma que todos os anjos do céu se rebelaram contra Deus. Eu sigo mais a linha tomista porque ele diz que todo ser inteligente passaria pela prova de amor. Então, como os serafins são anjos e os anjos foram criados com a inteligência e vontade, ou livre vontade, também como os homens, então eles deveriam passar pela prova. Com este não serviam, todos os anjos se rebelaram contra Deus. Exceto um. Quem foi? Chris Ud Deus. Somente um deles manteve a sua fidelidade a Deus. E quando ouviu sussurros vindo da hierarquia suprema de se revoltar, se rebelar contra Deus, ele gritou: quem pode ser como Deus? Daí surgiu o nome Micael, que significa quem como Deus. Lembrando, São Tomás de Aquino ensina que a distância de um coro para o outro equivale a 1000 anos-luz. Veja, Lúcifer, ele pertencia ao coro dos querubins, hierarquia suprema. Miguel pertencia ao coro dos arcanjos, hierarquia íntima. Um está na penúltima posição e o outro está ali na segunda posição, mais próximo de Deus. Então imagine um anjinho pequenininho diante de um Golias. Veja como a pedagogia de Deus é muito interessante. Sempre o menor soube amar a Deus mais do que o maior. Nosso Senhor, enquanto os judeus esperavam Jesus vir como um rei triunfante, nasceu na manjedoura. Quando o povo de Israel quis um rei para confundir os sábios, Deus enviou um menino que venceria o gigante, como Davi e Golias. E assim aconteceu também na batalha no céu. São Miguel gritou: Cristo, o Deus, quem como Deus? E nesse momento, então inicia uma batalha. Mas não foi uma batalha de espadachim, né, como a gente imagina ou como nos é transmitida. Foi uma batalha retórica, de argumentos e contra-argumentos. São Miguel foi tão eficaz no defender a Deus
que ele conseguiu reconquistar os anjos de volta para Deus. Exceto, como diz o Apocalipse, a terça parte, que foram eles expulsos do paraíso, expulsos do céu. Ah, mas Lúcifer não teve chance de arrependimento. A humildade que venceu o orgulho, ou seja, São Miguel que venceu, argumentativamente falando, Lúcifer, esta foi a oportunidade que ele tinha de se arrepender, como todos os outros anjos tiveram, de voltar para a graça, de reconhecer o erro e voltar para a graça. Lúcifer e a terça parte de tudo decidiram por livre escolha não seguirem a Deus, não obedecerem a Deus. E assim, eles não cabiam mais no céu. Foram expulsos. Veja como Deus é tão maravilhoso. Deus, até a criação do inferno foi um ato de amor de Deus. Eita, por que está falando isso? Orígenes diz que é melhor estar no inferno do que deixar de existir. Então Deus, até para aqueles que foram desobedientes, autor da maldade, separou um lugar para que não assim deixasse de existir. Mas e aí, beleza? Lúcifer foi expulso junto com os seus anjos, ficou Miguel e todo o restante que foram fiéis a Deus. E daí? Depois disso, o que aconteceu? Deus, na criação dos anjos, ele não havia se revelado. Havia revelado partes da sua vontade. Mas não havia se revelado em sua glória. Não havia se revelado. Então os anjos, incluindo Lúcifer, eles não tinham visto a Deus ainda. Imagine como uma voz que eles escutavam ali as instruções, mas Deus não havia se revelado em sua glória para os anjos. Qual foi a recompensa que os anjos fiéis receberam? A visão beatífica. Puderam ver a Deus face a face. Receberam a sua recompensa, que é a felicidade eterna. Um deles recebeu a medalha de honra, São Miguel Arcanjo. E Deus fez dele, do pequeno, chefe de toda a milícia celeste. Como assim podemos ver em Josué, como assim podemos ver em Daniel no capítulo 10, o próprio São Gabriel anuncia a vinda do chefe da milícia celeste, sendo ele Miguel, ele mesmo se apresentando. Como também na vida de outros tantos santos, Santa Joana d'Arc, São Padre Pio, Santa Faustina, Santa Antônia de Dastônaco, Santo Antônio de Pádua e etc. São Francisco de Assis e etc, e etc, e etc. Santa Brígida e assim vai. Então, veja que interessante. Esta é a história simplificada dos anjos. Estamos preparando algo mais aprofundado, para que nós possamos ali entender objetivamente cada detalhe, ponto por ponto. Tá bom? Mas ficamos aí com aquele gostinho de quero mais. Ficamos aí com aquele gostinho de quero mais. Então, pessoal, aí seguiu a questão histórica. Vamos passar rapidamente sobre a questão da relação do homem para com os anjos. Essa é a parte que eu mais gosto de falar, porque se trata da vida espiritual. Se quiser fazer não precisa? Não. Então, se trata da vida espiritual. A vida espiritual, ela é algo muito importante que nós nos preocupemos, porque dela depende a nossa vida na graça. O que significa uma pessoa morta espiritualmente? É uma pessoa que não tem um zelo pela vida espiritual. Como o corpo. Imagine você sem realizar
exercício físico, sem se alimentar, sem se hidratar, o que será do seu corpo? O seu corpo desfalece. É a mesma coisa com a vida espiritual. Se nós não tivermos um zelo para com a vida espiritual, se não tivermos zelo para com a vida espiritual, nós também morreremos internamente. Então os anjos, em sua relação com o homem, eles interferem especificamente nesse quesito, na saúde interior. O que é o homem saudável interiormente falando? É o homem que está na graça de Deus, ou seja, não está em pecado mortal, não está separado da amizade com Deus. Que também é uma outra questão que podemos aprofundar mais adiante. Os santos anjos, eles foram enviados por Deus para conduzir os homens a viver a sua vida em santidade e alcançar a grande glória que é a salvação eterna. Ou seja, gozar da mesma felicidade que os anjos gozam. Às vezes o pessoal me pergunta, mas William, os anjos, eles ficam tristes quando nós pecamos? Incrível que pareça, eles não ficam tristes. Sabe por quê? Porque os anjos já são felizes eternamente. Quem fica triste? Você, sua alma, que está indo para o inferno. Os anjos, ao mesmo momento que eles são portadores, ministros da graça de Deus, são também justos. Justiça. São Tomás de Aquino diz, é até interessante, que se você morrer e for condenado ao inferno, porque não viveu na graça de Deus durante a vida, os anjos, seu anjo da guarda, irá observar sua queda livre para o inferno. Porque também é justiça. Agora, se você for fiel a Deus, mesmo que você passe pelo purgatório, Ele ficará contigo e lhe apresentará, no caso dos escravos da Santíssima Virgem Maria, lhe apresentará junto com Nossa Senhora ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha que interessante. Então os anjos têm essa missão específica de levar o homem a uma vida de santidade. Tá? Quando é que nós recebemos o nosso anjo, William? Quando é que vocês imaginam que recebe o seu anjo? Muitos dizem que recebe quando inicia a vida, né? Quando você está na barriga da mãe. São Tomás de Aquino diz que não. Eu vou explicar rapidinho porque o tempo está acabando. Santo Agostinho, ele defende a ideia de que, ou defendia a ideia que o homem recebe o seu anjo da guarda no ventre da mãe. Quando há a vida, quando inicia a vida, então ali o homem recebe o seu anjo da guarda. Orígenes diz que não. Que o homem recebe o seu anjo da guarda após o batismo. E São Jerônimo deu uma centelha de direção à verdade e São Tomás de Aquino só aprimorou. De que o homem recebe o anjo da guarda no seu nascimento. Então São Tomás de Aquino pegou essa proclamação verdadeira de São Jerônimo e endossou. Por que o homem não recebe o anjo da guarda no ventre da mãe? Porque o anjo, antes do batismo, ele guarda e protege. Então ele tem uma responsabilidade com a matéria. Com a matéria. Só que o bebê, no ventre da mãe, embora seja um ser individual, ele ainda está materialmente ligado à mãe, pelo cordão umbilical. Então, São Tomás de Aquino diz que até o nascimento, quem cuida do filho no ventre é o anjo da guarda da mãe. E quando há o rompimento material do filho para com a mãe, é nesse momento que ele recebe o seu anjo, que o guarda e o protege.
mas a função de iluminá-lo só após o batismo. Então, São Tomás de Aquino explicou tudinho, de modo que a gente pudesse entender, né, essa beleza teológica da criação de Deus. Então, os anjos, eles estão aqui. Estão aqui nesse lugar, junto com meus companheiros. Cada um de nós temos nossos anjos. Anjos que veem a Deus face a face e também nos guarda, nos protege e nos ilumina. Isso deveria nos afastar do pecado. Por quê? Porque se o anjo nos vê, está conosco, ele sabe nos ver pecando. Deveria gerar uma vergonha santa na gente de ofender um ser puro como anjo. Só a presença do santo anjo, conscientemente da nossa parte, já deveria nos fazer afastar do pecado. Então, reconheçamos que nós possuímos uma ferramenta espetacular para alcançar o céu. Tinha um padre muito amigo meu que me dizia que só não vai para o céu quem não quer, porque Deus deu todas as ferramentas necessárias para que lá nós pudéssemos chegar. Se você não chegar lá é porque você escolheu na sua livre vontade não seguir a vontade de Deus. Certo? Então, os anjos estão aí. Lembrem na Santa Missa de pedir aos anjos que te ajude a ter uma contrição perfeita, uma piedade perfeita, para adorar, servir a Deus. O homem ele foi criado para conhecer, amar e servir a Deus. Peça ajuda ao anjo para que você possa corresponder à sua natureza, à sua missão. Eu quero finalizar com uma oração que eu posso deixar escrito depois para que todos possam segui-la na Santa Missa. Principalmente nesses tempos onde nós praticamente somos proibidos a receber Jesus diretamente em nossa boca, onde de fato potencializa uma certa profanação com as partículas que são dispersas ali da hóstia que caem no chão, grudam em nossos sapatos e nós nem vemos. Mas existe uma oração ensinada por Santo Afonso Maria de Ligório que nos ajuda muito a ter essa interiorização no ato da comunhão, que é: Santo anjo de minha guarda e todos os santos anjos presentes neste santo sacrifício, recolhei todas as partículas consagradas que foram dispersas nesta celebração e em todas as celebrações realizadas hoje e no mundo inteiro. O anjo, ele domina a matéria por ser um ser superior. Então aquela matéria que foi dispersa, peça, recolha, depositai no sagrado cálice, de modo que nosso Senhor não seja em nada ofendido. Então, meus irmãos, ficou uma palhinha aqui dessa matéria tão fantástica da teologia, a angelologia, para que você, tendo aquele gostinho de quero mais, possa ir procurar essa obra que se inicia e, quem sabe, poder ali entrar de cabeça, não só no conhecimento teórico, mas também na prática com as devoções. Amém? Então, que Deus os abençoe. É uma alegria tremenda, gigantesca, estar com vocês aí, famílias católicas. Salve Maria!